Olá, galera. E aí, beleza? Chegando aí para mais uma dica. E hoje essa dica é uma dica relacionada aos atos administrativos, tá? Eu sempre digo que é um dos assuntos mais cobrado aí em provas de concursos públicos, de um modo geral, tá? O pessoal chegando aí aos pouquinhos. Quando nós falamos dos atos, eu sempre digo isso. Se você pensa em provas, por exemplo, da CESP, tome um cuidado mais do que dobrado, porque é muito comum a cobrança, tá? Boa noite, Gorete, beleza? Vamos chegar aí para mais uma dica. A galera aí que já está ao vivo, vai falando comigo, isso aí, Selma, beleza? Enfim, a dica hoje é rápida. E eu costumo dizer sempre o seguinte: quando nós pensamos... Diga aí, Joy, beleza? Como é que tá? Tudo bom, Joyce? Beleza, um abraço aí pra galera de São Paulo. Olha só, então quando você fala dos atos, a primeira coisa que eu costumo dizer é o conceito de atos administrativos. Tá frio, né? Aqui tá bastante calor, é verdade. Vamos que vamos nesse INSS. Isso aí, André, valeu. Jefferson, valeu. Olha só, enfim, o conceito de atos administrativos, vou me concentrar aqui um pouquinho, tá? Vamos postando aí, depois eu respondo para vocês, tá? Olha só, quando você envolve o conceito de atos administrativos, é muito comum dois tipos de perguntas. E quais são essas perguntas? A pergunta número 1: todo ato praticado pela administração pública é considerado como um ato administrativo? É muito comum essa pergunta nas provas de concursos públicos. E aí, você vai sempre relacionar ao seguinte: veja só, essa dica é uma dica para ficar com caneta brega no cérebro, tá? Para você não esquecer jamais. Antes de falar sobre esse conceito, eu preciso que você saiba diferenciar a administração pública em sentido subjetivo da administração pública em sentido objetivo. Em sentido subjetivo, veja que o que me interessa é o sujeito. Em sentido objetivo, o que me interessa é o objeto. Então, quando você pensa especificamente da administração pública em sentido objetivo, o que interessa aí é a atividade. Se a atividade for uma atividade de natureza pública, isso quer dizer que ali nós estamos diante de uma administração pública em sentido funcional, em sentido material, em sentido objetivo. E para a parte de atos administrativos, é isso que interessa. Todas as vezes que alguém lhe perguntar se um ato praticado é ato administrativo, você sempre escutou? Você vai atrelar a administração pública em sentido material. Beleza, Grazi, certinho. Veja só, administração pública em sentido material, tá? Olha só. Então, se eu lhe perguntar assim, todas as entidades integrantes da administração pública, elas desenvolvem atividade de natureza pública em qualquer circunstância? A resposta é não. Porque nós temos a possibilidade, ainda que excepcional, do Estado intervir no domínio econômico. E quando ele o faz através de empresas públicas e sociedades de economia mista. Se o Estado, através dessas duas entidades, está desenvolvendo uma atividade econômica, parece-me claríssimo, beleza, ato administrativo é diferente de ato da administração, é isso aí. Parece-me claríssimo que neste momento, essa empresa pública ou essa sociedade de economia mista, ou seja, essas empresas estatais, elas devem estar sujeitas a um regramento de direito privado. E se ela está sujeita a um regramento de direito privado, isso não é considerado um ato administrativo. Boa para quem colocou aí. Se configura como um ato privado da administração. Ou como corriqueiramente a doutrina chama como um ato da administração. Ato privado da administração ou ato da administração, como costuma aparecer, principalmente em provas da FGV, em provas da CESP e provas da FCC, aí as principais organizadoras, tá? Então, todo ato praticado pela administração pública, beleza, isso aí. Então, todo ato praticado, isso aí, beleza ali. Galera, eu vou pedir uma coisa a vocês.
se puderem, compartilhe aí o link com os seus seguidores, tá? Isso é uma forma bem interessante do trabalho crescer. Tem um link aí embaixo onde você pode fazer, Ari, orienta o pessoal aí como fazer para compartilhar com os seguidores. Isso aí, galera, convida esses seguidores aí. Isso, tô vendo aí que a galera tá fazendo, agradeço. Inclusive, tudo o que eu estou passando aqui está na minha página no Facebook, tá? Curtam lá a página Professor Alan Vinícius. Lá eu fiz uma enquete bem legal, tá? Que enquete é essa? Para saber o que é que vocês querem que eu faça de revisão aqui. Acho que é uma iniciativa bem legal, tá? A parte aí, a equipe Acerte, que está comigo, solicitou que eu lançasse aí essa enquete. E eu preciso que vocês respondam lá na minha página. Não é na página do Acerte, é na página do Professor Alan Vinícius, tá? É uma enquete lançada. Conto com vocês. Obrigado aí pela galera que vem compartilhando, vem trazendo os seguidores. Venham. A ideia é crescer esse trabalho. Então, voltando aí, tá? Como eu dizia... nós temos então que eu tenho atos que são praticados pela administração pública, mas que não são atos administrativos. E por quê? Porque estão sujeitos a um regramento de direito privado. Então eu consigo concluir que para ser ato administrativo, o regime jurídico aplicável é o regime de direito público. Pegue sua caneta brega e anote! Ato administrativo, o regime jurídico aplicável é o regime jurídico de direito público. E quando eu digo isso, essa parte de regime jurídico, você sempre vai atrelar a atividade. Fica fácil, galera. Vamos matar então a dica de hoje, tá? Dica rápida, muita gente ainda em sala de aula, tá certo? Então vamos lá. Você que está em sala no momento, não está podendo ver agora, escuta quando sair da sala, tá certo? Enfim, vai estar lá nas páginas, como eu disse para vocês. O outro detalhe é, imaginem um serviço público. O serviço de transporte envolvendo o sistema metroviário, tá? Pense aí, aqui no município de Salvador, está sendo construída a linha 2 do metrô, né? E a CCR Metrô está desenvolvendo esse papel, para depois explorar esse serviço de transporte coletivo. A pergunta é, esse transporte coletivo de passageiros, ele se enquadra na condição de serviços públicos? É claro que sim, tá? É um deleite aí, é algo que é trazido para a coletividade, mas que a lei determina como serviço público. Lembro, chamo a atenção, que o conceito de serviço público no Brasil é o conceito formal, ou seja, o que a lei determina que é serviço público, assim será considerado como tal, tá? Então, quando você pensa e quando você raciocina um serviço público relacionado ao sistema de transporte, você tem a possibilidade que este serviço seja executado, ou seja, que ele seja prestado por alguém que não está inserido na administração pública. Obrigado aí, perfeito, isso aí, obrigado aí, galera. Enfim, é possível que alguém que não está inserido na administração pública preste um serviço público. Então veja que o que interessa aí é a atividade, galera. Eu posso ter uma empresa de ônibus e eu posso ter o sistema metroviário sendo desenvolvido por um particular. Não importa. Nesse caso, é um serviço de importância para a coletividade. E como tal, o regime jurídico aplicável é um regime jurídico de direito público. E se é regime jurídico de direito público, que são os concessionários e os permissionários, isso aí, juiz, beleza? Necessariamente, ali eles estão inseridos na administração pública, mas não na administração pública em sentido formal. Ou seja, eles não estão inseridos na administração direta ou na administração indireta. Um abraço aí, Andréa, do grupo de questões do INSS, um abraço, beleza? Enfim, então eles não estão inseridos aí, os concessionários ou permissionários, na administração direta ou indireta. Não pode cair dessa pegadinha. Eles não estão inseridos na administração em sentido formal, mas apenas na administração pública em sentido material. Por quê? Porque a atividade que eles desempenham é uma atividade relevante à coletividade, ou seja, é considerado um serviço público. Então, caneta brega no cérebro. Os particulares que estejam executando atividades de natureza pública, estejam executando atividade de natureza pública, poderão
poderão sim praticar atos administrativos. Então, quem é que pratica atos administrativos? Para que não esqueça, para que fique anotado aí no seu caderninho, nas suas lições, a administração pública, caneta brega, agindo nesta qualidade, ou seja, quando não estiver executando atividade econômica, ou de particulares especiais. Que particulares especiais são esses? Aqueles que desenvolvem atividades de natureza pública. Foi lançada uma pergunta aí: os meros atos administrativos podem ser anulados? Essa será a próxima lição. Você não vai esquecer jamais o que fez essa pergunta, jamais. O que determina se um ato administrativo pode ser anulado ou não é a presença de vício. Teve vício, pode anular sempre, tá? Um mero ato administrativo, essa é uma pegadinha enorme da CESP. Ele não pode ser revogado. Os exemplos aí são os atos enunciativos, como as certidões e os atestados, tá? Beleza, Ariel, isso aí, convida a galera mesmo, convida os seguidores, boa. Isso aí, galera, boa. Chama aí, isso aí, Maciel, chama aí a galera. Caneta brega, os meros atos administrativos, eles não podem ser revogados. Não tem como você dizer assim, ó, eu atestei através, imagine, de uma junta médica que Joãozinho estava doente e por isso foi concedida uma licença por motivo de doença em pessoa da família. Concorde comigo, foi um atestado ali. Não dá para você dizer assim, ó, mudei de ideia. Ou seja, fiz uma análise de conveniência e oportunidade para saber se a pessoa estava ou não doente. Você até pode fazer uma constatação inadequada. Se a constatação inadequada é irregular. Se é irregular, tem defeito. Se tem defeito, é o mesmo que vício. E se tem vício, a gente sempre pode anular. Lembre-se do nome do seu professor. Alain Vinícius. Qual é a sigla? AV. Alain Vinícius. Ou seja, anula se tiver vício, tá? Mas eu quero falar para vocês, na próxima aula a gente vai trazer aqui a tabela dos vícios. Isso aí, Joy. Então, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, tá? Vocês estão acostumados na parte de raciocínio lógico a estudarem a tabela verdade, não é verdade? Não é verdade? Desculpa aí a redundância. Mas vocês vão estudar comigo, eu vou criar a tabela dos vícios, tá? Você que está fazendo o curso do INSS no Acerte, na turma INSS 2016 matutino, amanhã estarei ao vivo falando sobre isso, tá? Sobre essa tabela dos vícios, tá? Se alguém aí quiser, está convidado para a aula, tá? Ah, Alain, mas eu não sou aluno do Acerte, não, mas eu tenho muita dúvida sobre isso. Amanhã pela manhã, tá? Se você tem muita dúvida sobre isso, eu estou lhe convidando para ir lá ao Acerte amanhã assistir uma aula comigo sobre essa tabela dos vícios, sobre essa parte introdutória dos atos, tá? Tentaremos postar assim, mas nem sempre é possível aí, essa turma é uma turma grande, eu vou ver se a gente consegue fazer essa postagem, mas se for possível eu farei ao vivo, tá? Mas aqueles que querem, que podem estar, no caso você está lá em São Paulo, você não tem como, mas aqueles que estão aqui próximos, que querem assistir a aula, beleza, venham, tá? É só falar aí com o pessoal e pleitear aí uma aula. E eu acho que essa aula, para aqueles que não têm nenhum tipo de noção acerca dos atos administrativos, é uma aula fundamental. Lá eu estarei falando sobre a diferença de ato administrativo e ato da administração, de ato administrativo e fato administrativo, dos sujeitos dos atos e da tabela dos vícios, envolvendo aí os elementos dos atos administrativos. Mas claro, aqueles que também não puderem comparecer, no outro momento eu estarei postando aqui, especialmente para você que me segue, tá certo? Você é bastante importante aí. Tem TRF aqui domingo e cairá, tenha certeza, Jorge. Pode estudar. Atos é o assunto campeão de direito administrativo. A galera tem muita dificuldade em atos e eu sempre digo isso. Se você consegue aprender atos administrativos, você tem um grande diferencial, tá? Então, nós estaremos fazendo aí nos próximos PERs, tá? Uma maratona de atos administrativos, tá? Pelo menos aqueles que se pronunciaram lá na enquete. Muitos querem a parte de atos, a parte de processo administrativo. Então, conto com vocês. Respondam a enquete. Vá lá, professor Alain Vinícius, curtam a página, tá certo? Beleza, galera? Um grande abraço. E eu sempre gosto, beleza, Emanuele? Isso aí. Eu sempre gosto de finalizar com o seguinte, para que a gente traga bons fluidos aos que estão aqui. Quem é que quer passar? Quem é que quer ser aprovado no concurso público? Levanta essa mão! Levanta, galera! Levanta! Bons fluidos, aprovação, 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 levanta essa mão, galera, galera, rumo à aprovação, um abraço.
abraço. Manda um abraço. Gu pra Carol, estão todos aqui, Joy. Valeu, galera. Abração e até a próxima. Valeu. Obrigado aí por todos os corações, por todas as curtidas. Nos encontramos aí na próxima dica. Abração, galera.